Começando aqui nossa live, que fazia muito tempo, eu estava com saudade aí de conversar sozinho, né? Eu tenho feito lives com a Luciana, então vamos aguardar um pouquinho que o pessoal comece a entrar. Bem-vindos a todos que estão entrando. E estava falando aqui o quanto tempo, né? Desde abril eu não fazia uma live sozinho, então estava meio até ansioso, falei, nossa, fazer uma live sozinho novamente, né? Mas vamos lá, é muito bom conversar com vocês, vocês que seguem, né, o meu perfil, vocês que gostam de constelação, de autoconhecimento, umas pitadinhas de espiritualidade. E eu estou trazendo um tema hoje que está muito ativo em mim, né, porque logo eu vou ter um módulo, né, de estudo com o pessoal que está fazendo o curso, falando sobre ajuda, né, sobre ordens da ajuda, que é um tema que o Bert Hellinger nos trouxe, principalmente direcionado às pessoas que trabalham, né, com terapia, pessoas que trabalham, por exemplo, com assistência social, professores, pessoas envolvidas em, né, atividades filantrópicas, espiritualidade, que precisam ajudar o próximo, precisam, né, por causa da sua atividade, de dar a mão, né, e perceber como que podem fazer, né, para que aquela pessoa se desenvolva, para que aquela pessoa saia dos seus problemas. Mas serve também para você que não é terapeuta, você que está envolvido aí em situações familiares, né, tentando ajudar às vezes o namorado, a namorada, às vezes um filho que não está, né, se dando bem na vida, às vezes um pai, uma mãe, um amigo. Então a gente vai falar das ordens da ajuda e daí vocês podem perguntar, claro, né? Então vocês coloquem aí no chat sempre que tiver alguma pergunta. Deixa eu até colocar aqui o... Pronto. Deixei aqui no computador, daí eu enxergo melhor as perguntas. Aí vocês coloquem no chat, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Vocês coloquem, compartilhem algumas coisas, perguntem algumas coisas, mas eu peço que seja de acordo com esse tema, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, mas fala do ciúme, Alex, fala do divórcio, né? Vamos tentar ficar nesse foco. Ajudar sem, né, se embananar, sem se atrapalhar, ajudar, né? Como que a gente pode ajudar sem perder nossa força, ajudar sem perder nossa paciência, ajudar sem perder o nosso tempo também, porque nós temos nossas atividades pessoais e muitas vezes a gente entra numa relação, numa situação onde a gente começa a ser sugado, né? Literalmente, você percebe a sua energia sendo sugada por essa necessidade de ajudar alguém, você não percebe, às vezes, um movimento, né, de correspondência, parece que as coisas não estão acontecendo, aí você faz mais e vai chegar um momento que às vezes você começa a ficar irritado, às vezes você fica frustrado, né? Às vezes a outra parte também fica irritada, né, porque tem um enrosco nessa relação. E pode ser também que você esteja desse outro lado, né? Você esteja recebendo ajuda, você esteja sendo, às vezes, apoiado por uma pessoa, um amigo, um familiar, um namorado, namorada, e você percebe também que não está ajudando. Então, esse tema eu acho que vai nos abrir um pouquinho a cabeça, é um bate-papo, né? Vamos conversar um pouquinho. Agora, o pensamento sistêmico é uma coisa bem interessante porque ele nos tira desse lugar comum, né? Desse lugar que muitas vezes socialmente a gente acredita, né, que tem que seguir, e ele nos leva para um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de atitude, né, de pensamento, de comportamento, e com certeza eu vejo isso na minha vida e vejo isso, né, com amigos e clientes, alunos, realmente dá certo. Só que tem alguns detalhes, né, porque às vezes esse tipo de ajuda ele não é muito considerado, né, essa ajuda sistêmica. Às vezes até a gente fica meio mal na fita, né? Às vezes a pessoa não gosta tanto. Por isso a gente precisa ter essa coragem, entendendo que é uma forma de amor, só que não é uma forma de amor, às vezes, muito vista, né? Não é socialmente adequada. Uma primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma frase do Bert Hellinger, né? O criador da constelação. Então, bem-vindos a todos, tá? Estamos falando de ajuda. E vamos lá continuar, daqui a pouquinho a gente vai interagir um pouco mais com vocês. Eu vou colocar
deixar aqui uma frase do Bert Hellinger, que ela já em si é muito provocante. Ele diz assim: quem quer ajudar não consegue mais ajudar, pois nesse momento ele interfere na alma do outro. O outro é que permite a ajuda. Só assim é seguro e adequado para o ajudante. Quando se exige ajuda, via de regra, não se deve ajudar, a não ser que se trate de um acidente grave ou algo semelhante. Quem exige ajuda se comporta como uma criança, e o ajudante precisa, nesse momento, se comportar como se fosse mãe ou pai. Ambos começam, então, uma assim denominada relação terapêutica de transferência e de contra-transferência, e isso está sempre fadado ao fracasso. Então vamos voltar a essa frase aqui que é bem impactante. Quem quer ajuda não consegue mais ajudar, pois nesse momento ele interfere. Quem quer ajudar não consegue mais ajudar, pois nesse momento ele interfere na alma do outro. O outro é que permite a ajuda. Vamos pensar um pouquinho nessa frase? O outro é quem permite a ajuda. Então muitas vezes a gente olha alguém e no nosso... na nossa crença, na nossa visão, a pessoa está muito mal. Então a pessoa está sem dinheiro, ou a pessoa está muito doente, ou a pessoa está envolvida em bebida, em jogo, ou ela está desempregada há muito tempo. E aí a gente começa a ficar provocado e quer ajudar o outro. E se a gente começa já entendendo essa primeira frase, quem quer ajudar não pode mais ajudar, por que o Hellinger diz isso? Porque quando a gente parte desse princípio de olhar alguém, aí coloca a nossa crença, essa pessoa está sofrendo e tem um problema. E ela pode estar sofrendo e pode ter um problema. Só que a minha ideia interna é, eu não aceito o problema do outro. Ele não deveria estar passando por isso. Então nós estamos negando a situação da pessoa como se ela fosse uma injustiçada, como se aquilo não fosse necessário para o desenvolvimento dela. E aí nós interferimos, nós vamos quase como se quiséssemos mudar o destino do outro. Eu disse que ia provocar então essa live, essas teorias sistêmicas sobre ajuda, porque a gente faz isso. Nós somos ensinados desde pequeno a olha lá o seu irmão, segura ele, pega ele, ajuda ele, faz ele estudar, ou ajuda um colega na escola, vai ajudar seu pai, vai ajudar sua mãe. Então a gente não tem esse discernimento. Será que a pessoa realmente queria? E aqui a segunda frase continuando essa frase do Hellinger é: o outro é que permite a ajuda. Então, se uma pessoa não pediu ajuda, mesmo que ela esteja sofrendo, mesmo que ela esteja com um problemão nas mãos, nós teríamos que talvez esperar, Ou quem sabe, num exercício nosso de amor, a gente pergunta: você precisa de alguma coisa? Porque olha que loucura que a gente faz. A gente vê o outro sofrendo, a gente vê um problema, nós achamos que estamos entendendo o problema e qual seria a solução para a pessoa, e ela nem é perguntada, e a gente já não só oferece ajuda, como a gente tenta mudar o problema, mas de acordo com a nossa visão. E às vezes a pessoa se sente invadida, É muito comum isso. E quanto mais íntima a relação, às vezes, o marido, a esposa, o filho, mais essa invasão provoca, Porque a pessoa vai ficar, às vezes, até irritada. E tem uma outra frase que o Hellinger fala, que eu gosto muito, que num caso assim, aí a pessoa olha para nós, vamos supor que eu quero ajudar alguém, ele não pediu essa ajuda, e aí ele olha e ele fica com dó, e aí ele aceita a ajuda. Então, no fundo, a pessoa que está sendo ajudada, ela se predispõe a me ajudar, porque ele fica com dó de mim e fala, então tá, faz isso que você quer. E aí não funciona, porque eu estou vendo uma coisa, a outra pessoa não está vendo aquilo que eu estou vendo, ela não quer aquilo que eu estou dando, e aí a gente começa a estabelecer uma relação muito conflituosa. Então vamos trazer exemplos, porque eu acho que já estou vendo vários comentários, já eu falo dos comentários de vocês, eu vou respondendo. Mas vamos dar uma situação bem fácil da gente entender. Então tá, eu tenho lá minha esposa, eu tenho lá meu marido, e aí ele está desempregado. E aí eu começo a procurar
trabalho para ele no lugar dele. Né? E eu começo a perguntar para minha sogra, para o meu irmão, para o cunhado, para o meu amigo, eu vou na internet, eu vou, né, buscando possibilidades de trabalho e eu começo a oferecer isso para ele. E aí ele se comporta, né, ou ela se comporta daquela forma que eu falei, ele vai ficar com dó de mim. Coitado, né, o Alex está querendo me ajudar, eu não quero isso, né, mas ele já tá querendo me ajudar, daí eu finjo que eu aceito. E aí eu né, dou uma olhadinha num trabalho, dou outra, mas no fundo eu não estou à vontade, às vezes não é isso que eu quero mesmo, e aí, claro, não vai rolar nada. Eu, do meu lado, eu começo a ficar meio chateado. Poxa, eu tô fazendo o meu melhor. Olha como eu sou amoroso, né? Cheio de coraçãozinho, né? Tô vendo os coraçõezinhos subindo, né? Muito amor. E aí a gente vai ajudar a pessoa, ele não corresponde, eu começo a ficar irritado, aí eu começo a pressionar a pessoa, como é que você não tá pegando? Mas eu falei, o fulano disse, olha, tô precisando de trabalho, pode me procurar, você não procurou ele? E aí ele começa também a ficar irritado porque ele não queria isso. E vai me responder qualquer coisa, né? Ela vai me responder qualquer coisa. E de repente a gente começa a entrar em atrito e essa relação pode dar uma estremecida, né? Então olha que loucura. Aquilo que ele quer, eu não sei. A primeira coisa seria, por que a gente não pergunta? Você está precisando de ajuda? Como que eu posso te ajudar? E a pessoa vai dizer sim, não. E se ela disser sim, ela vai falar, olha, eu preciso disso. E aí o Hellinger traz uma outra sabedoria assim que é fantástica. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então vamos supor que a pessoa fala, olha, eu na verdade eu estou esperando uma oportunidade porque eu tenho um curso X e eu gostaria de entrar em determinada área. Né? Vamos pensar assim, engenharia civil. E eu não manjo nada de engenharia civil, eu sou terapeuta, não conheço ninguém engenheiro, não conheço ninguém que tenha um empreendimento, eu não tenho para dar, né? E aí, se eu me colocar na necessidade de ajudar essa pessoa sem ter aquilo que ela está precisando, aí quem vai dançar sou eu, né? E aí o jogo se inverte, a pessoa, se eu falo, ok, né, eu vou te ajudar, aí a pessoa fica na expectativa, eu não consigo nada, ou eu vou conseguir uns barcos furados, porque eu não manjo nada disso, e aí a pessoa vai ficar chateada comigo, e de novo, essa relação, ela estremece. Observa como isso acontece dezenas de vezes nas nossas relações familiares, às vezes com os nossos filhos, às vezes com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos pais, com os nossos amigos. Recolha-se. O que o Bert Hellinger sempre traz é muito isso, observa, respira. E tem uma coisa interessante que eu notei em mim, eu acho que vocês se identificarão com isso, quando a gente vê alguém com problema, aquilo dói em nós, né? Quanto mais íntima ainda a pessoa, pior, né? Porque daí a gente se sente quase que responsável por fazer algo pela pessoa. Quando a gente fala respira, significa sinta essa dor, né? Porque quando a gente não sabe lidar com a dor, né, e às vezes até a dor da impotência de não poder fazer nada, a gente vai tentar reagir na hora em forma de ajuda, entre aspas, mas na verdade o que a gente está querendo é afastar a dor de nós por ver o outro que de certa forma a gente acha que está sofrendo e nós não damos conta. Então olha que jogo meio estranho. Porque alguém, então o filho, né? Às vezes o filho está com problema, ele não está indo bem na escola, ele está, enfim, ele está brigando muito, ele está doente, e a gente começa a ficar angustiado, né? Mas na verdade essa angústia muitas vezes tem a ver com isso de eu não dou conta de sentir isso e olhar essa pessoa íntima sofrendo e eu não fazer nada. Só que esse é o nosso trabalho de evolução, não só emocional, mas eu diria de evolução espiritual. Né? Os budistas têm um termo que eles usam muito, que é compaixão. Compaixão não quer dizer que eu vou pegar alguém sofrendo e eu vou carregar no colo. Compaixão, em primeiro lugar, eu preciso ter empatia. Eu preciso sentir junto com o outro. E se o outro está sofrendo e eu tenho uma conexão, um amor, antes de mais nada, eu também preciso me conectar com esse sofrimento. Então, só uma pessoa que consegue respirar um pouco, dar uma certa distância, né, não entra nessa afobação de tentar resolver, ela vai conseguir ter empatia e, logicamente, ela vai ter compaixão. E aí tem um mistério do universo maravilhoso, que quando a gente entra nessa conexão, algo surge, algo acontece. Às vezes a gente
conecta com realmente uma ajuda especial, com uma ação especial. Às vezes uma magia até que não depende de nós, algo ocorre nesse movimento e a energia muda, né? Então esse lugar, né, de conexão, e que é um lugar de amor, na verdade é o amor com A maiúsculo, que na constelação a gente fala muito, ele transforma, né? Ele tem um poder miraculoso, né? Mas a gente não faz isso para ter algum milagre, porque milagre a gente não domina. Simplesmente a gente faz isso porque a gente treina. Então, esse movimento ele precisa ser treinado, tá? É uma coisa que o conhecimento sistêmico, ele nos leva um pouquinho distante dessas ações e reações que a gente aprende, né? Nós temos um monte de condicionamentos, seja pela família que a gente foi criado, seja pela religião que nós tivemos ou temos, pelas crenças espirituais, por nossa índole também, né? Porque tem pessoas que têm mais amorosidade, tem pessoas que têm uma necessidade de agir mais rápido, tem outras pessoas que têm uma introspecção e uma distância mais fácil também, às vezes exagerada, porque daí essa pessoa não age. Então, não importa que tipo de condicionamento a gente tem, a gente precisa treinar, parar, respirar, conectar, né, entrar em conexão e empatia com a outra pessoa, e a partir disso, quando a gente consegue sentir aquela situação, aquela dor, aquele problema, nós vamos saber agir. E essa ação ela tem muito valor, vai ser uma ação amorosa. Eu vou começar a dar uma olhadinha e vou também continuar falando algumas coisas da teoria da ajuda, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Entendimento libertador, a Joana, a Dani, fazemos isso o tempo todo, Natália, que bom te ver aqui, Nath, saudade das aulas, estamos aqui online, né? Mas é bom também, né, a gente estar juntinho lá no presencial. Já fiz muito esse papel, né, da salvadora, síndrome de Messias, né, aquela coisa realmente, né, como eu falei, nós temos uma inspiração religiosa. Grande parte de nós viemos de um berço católico, né, ou cristão, às vezes evangélico, mas com influência cristã, e a ideia de Cristo, né, do Salvador é muito forte em nós. Eu acho muito interessante, né, porque eu também tive essa influência católica, e eu lembro que eu aprendi lá no catecismo, enfim, que Jesus ele foi crucificado para nos salvar, né? Então, se ele já foi crucificado para nos salvar, por que a gente também precisa se crucificar para salvar o outro? Se já todos estão salvos através de Jesus. Existem algumas interpretações, né, que a gente precisa pensar, será que é isso mesmo? Eu vejo tudo com símbolo, tá? Quem não acredita em Cristo, em Jesus, veja como um mito, né, uma ideia que as pessoas alimentam. E aí existem, né, a minha avó tinha aquele livrinho, né, que no caso dela era pequenininho, que chama Imitação de Cristo, que é um livro da Idade Média, que levava a gente para um lugar muito de sofrimento, né, que era de um monge, né? Então na Idade Média haviam muitos monges, e eles tinham essa coisa meio de sofrer, né, de se punir, de não comer, né, às vezes até de se autoflagelar, como uma forma de se conectar com Deus, com Cristo, enfim, com o sofrimento crístico. Mas a gente precisa entender que primeiro é uma época, né? Então 1300, se não me engano, que era esse livro, era uma forma que eles tinham de se conectar. Eles eram monges, né? Nem tudo é literal, então a gente já tem o sofrimento, né? Eu acredito que todos nós já estamos sofrendo na nossa vida, cada um em graus diferentes, e talvez a gente não precise alimentar, a gente pode olhar o próprio sofrimento que surge na nossa vida e já entender, tá, esse sofrimento é a minha parte, né? É a cruz que eu carrego, e como é que eu posso olhar isso de uma forma onde eu transcenda, onde eu faça esse movimento crístico, né? De deixar o corpo, né, de sair do sofrimento e subir aos céus, né? Então são todos símbolos que eu sempre convido as pessoas que estudam comigo, mesmo nas lives, nos papos que a gente tem, para a gente olhar isso de uma forma meio arquetípica e usar isso como ensinamento e não como realidade, né? Porque a nossa mente ela é terrível, ela vai pegar algo e vai falar, olha, então, né, durante um tempo também eu tive caminhos espíritas, e aí a gente fazia muito trabalho de ajuda, né, trabalhos
caridade. E aí, no meu caso, né, eu entendo que tem pessoas que estão muito bem com essa ideia, mas no meu caso chegou uma hora que começou a ficar over, né? Eu fiquei tão envolvido com isso que talvez eu comecei a esquecer de mim mesmo. E aí meu trabalho não rolava, aí, né, minhas relações não estavam tão boas, porque eu estava muito envolvido em religião, né, em caminhos espirituais, e eu acabei esquecendo um pouco de mim, né? E foi um bom caminho, né? Eu não me arrependo nem um pouco, mas também foi um momento de olhar, será que cuidar dos meus, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha carreira, das minhas finanças, cuidar de vocês, né, que seguidores, os alunos, clientes, também não é esse movimento importante, né, que talvez não seja mais importante eu estar aqui do que eu estar fazendo um trabalho de caridade, ou talvez eu possa fazer um pouco de caridade, mas fazer também a minha função. Então todas essas perguntas a gente precisa se fazer porque nós carregamos as verdades, né, da religião, da nossa família, e sair dessas verdades vai nos dar uma sensação de traição, né? Se eu tenho uma ideia espiritual, religiosa, moral, algumas crenças, né? E de repente isso é muito forte em mim, porque talvez na minha família tivesse, as pessoas importantes tinham, né? Os meus grandes professores, meus líderes, né? Meus guias espirituais tinham, e aí de repente eu vejo, não é isso, né? Tem mais coisa, e aí eu vou ter que mudar. E ao ter que mudar, eu vou me sentir traindo. E esse é um grande desenvolvimento da alma, né? Que o Hellinger fala que é o momento que a gente está indo para a vida. Porque daí, enquanto a gente é obediente, cordeirinho, nós somos ainda crianças. A criança, ela não tem o direito de negar. Se ela nega, ela é punida. Ela pode negar, né? Tem crianças com personalidade forte, mas ela vai ser punida. E ela é dependente, então ela não tem o direito também de falar, então vou embora, já que vocês não aceitam o meu jeito, eu vou embora. Nós temos que seguir o caminho. Os grandes saltos da evolução que nós vamos ter na nossa vida é quando a gente, por uma compreensão interna, não por uma raiva, mas uma compreensão mesmo, nós falamos isso aqui não tem mais sentido, e aí eu vou precisar fazer outra coisa. E quem já mudou, eu tenho certeza que vocês já mudaram muitas coisas na própria vida, percebe o quanto que dói mudar uma coisa que às vezes a gente carregou durante muito tempo da nossa vida e perdeu o sentido. Então é uma dor de crescimento, mas é uma dor importante porque aí sim nós estamos nos tornando adultos, maduros, né, e podemos escolher nossas opiniões, porque até então talvez a gente não estava escolhendo, a gente só estava condicionado. Me falaram que é assim e assim eu vou andar. E aqui deixa eu ler mais alguma coisinha, já fiz esse papel. Esses dias aconteceu de uma tia vir fazer oração para o meu irmão desempregado e ele ficou indignado. A Dani falou, não aceitou oração. Pois é, né, gente? É uma coisa tão simples, né? Lógico que a pessoa tem boa vontade, mas você tem que perguntar, você deseja isso? Ou talvez se fosse mais consciente, o que eu posso fazer por você? Se a gente vem com essa educação, no mínimo, né, ou no máximo a pessoa vai dizer nada, né? Olha, me deixa aqui, tá tudo bem. E a gente precisa aceitar. Então, muitas vezes a gente acha que nós temos o papel, né, como foi falado, síndrome do Messias, né, de salvar os outros. Seja, né, pela nossa crença religiosa, existem diversas, né? Então, eu vou fazer um reiki na pessoa, eu vou fazer uma oração, eu vou ligar para alguém porque essa pessoa pode ajudar. Nossa, essa pessoa está precisando de um médico, eu vou chamar o médico, meu primo é médico, e a gente faz esses intercâmbios, enrola outras pessoas no meio da nossa neura da ajuda, né? E tudo isso, ele causa muito mal-estar. Se a gente pudesse sair disso, nós íamos perceber a força da ajuda que funciona. Ordens da ajuda na constelação, ela não é só uma teoria, ela é algo que a gente precisa experimentar e perceber, nossa, isso daqui funciona de verdade, né? E tem um lugar mágico, que quando a gente fica em paz com essas ordens da ajuda, as coisas mudam muitas vezes sem a gente ter feito movimentos. Ou movimentos que a gente nem percebeu que eram movimentos de ajuda, eles fazem um efeito. De repente a gente vê a situação mudando. Tem uma pergunta aqui.
Existem situações nas quais o outro exige ajuda, querendo nos levar para essa dinâmica relacional que é sempre em desequilíbrio, querendo que façamos o papel de pais ou mães. Exato, né? O Hellinger, ele traz uma ideia bem bacana. Quando alguém está numa situação onde há risco de vida, né, uma necessidade realmente, né, por exemplo, uma pessoa ferida, uma pessoa extremamente doente, debilitada, uma depressão assim que não sai da cama, não consegue comer, não consegue se banhar, então nós podemos ajudar e vamos dar uma ajuda, eu gosto de dizer assim, é como um enfermeiro, né? Então nós vamos realmente ajudar, e o enfermeiro, quem é enfermeiro já foi, a Nath, né, já foi enfermeira, e vocês que conhecem sabem que às vezes o doente ele é muito chato, ele rejeita o enfermeiro, ele xinga a comida, ele xinga o enfermeiro, enfim, mas essa pessoa não tem condição, então nós fazemos uma ajuda nesse sentido, né, que é meio forçado, né, entre aspas, porque a pessoa está perdendo a energia vital dela. Esse tipo de ajuda é muito rara, né? Então, tirando as pessoas que trabalham com situações de doenças, enfim, ou casa de repousos, etc., ou poucas situações da nossa vida onde tem esse tipo de necessidade extrema, o resto não age não deveria agir dessa forma. A outra forma de ajuda que o Hellinger fala, e aqui é bom até a gente gravar, né? É colocar obstáculo, né? Então, por que colocar obstáculo? A constelação trabalha com uma coisa muito natural da vida. Nós entendemos que todo ser humano, mesmo aquele que aparentemente está mais debilitado, enfraquecido, ele tem uma vida pulsante dentro dele. Colocar obstáculo significa, de uma forma consciente, amorosa, né, bem pontual, a gente instigar que essa vida da pessoa venha para fora. Então, eu comparo às vezes com a poda de árvores. Então a gente tem uma laranjeira, aí em determinada época nós cortamos os galhos dessa árvore, porque daí a vida, a energia vital dessa laranjeira, ela explode no momento correto e ela fica muito mais vigorosa, os frutos vêm bonitos. E quando não há essa poda, muitas vezes os frutos vêm mirrados, ela pega uma ferrugem, uma doença muito... o sistema imunológico dela fica fraco. Então essa poda significa às vezes dizer não, né? Nós muitas vezes achamos que dizer não não é ajuda. Você vê aquele namorado que não desencosta, aquele filho que fica dependente do dinheiro eternamente, aquele pai, aquela mãe que manipula a gente o tempo todo, né? Ou nós mesmos, né? Quando a gente está nesse papel meio vitimizado e a gente fica manipulando os outros, precisa de um corte, precisa da poda. E essa poda não é legal, porque a pessoa vai se sentir rejeitada. Por isso que a pessoa que ajuda, o ajudante, ele precisa ter muita força, porque ele sabe que aquilo é amor, mas nem sempre isso vai ser bem visto, né? Então a gente vai ter que ter essa firmeza, uma dureza, não precisa ser rude, mas a gente vai ter que ter essa firmeza para dizer não, né? E aí, né, nessa pergunta, nessa questão que a Ju trouxe, muitas vezes a gente tem que, já que nós atraímos algo ou alguém, né, que de alguma forma nos invade, olha a palavra que interessante, invasão. Se nós somos invadidos, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, é colocar um muro. Agora, se não dá, porque o nosso muro é muito fraco diante da energia da invasão, então nós vamos ter que aprender a lidar com a humildade de ser invadido. Existe um ensinamento aí também. Só que depois de um tempo, e isso a gente vê muito em relações disfuncionais, né? Essas relações onde tem muito ciúme, onde uma pessoa obriga a outra a fazer coisas que ela não quer, ou não deixa fazer algo. Então, muitas vezes a pessoa que está vitimizada, ela não tem força para isso. Só que se ela busca ajuda, se ela busca autoconhecimento, terapia, grupos espirituais, em algum momento ela começa a voltar para si, a força vital dela começa a ficar mais, ficar forte, né? A força fica forte, né? E aí, em algum momento, ela precisaria dizer, chega, basta. E muitas vezes, algumas relações não aguentam isso. Então, algumas relações só existem na nossa vida para a gente aprender também a se posicionar, né? É uma forma de amor, né? É uma forma não do outro nos amar, mas é uma forma que a vida nos mostrou, olha, eu vim podar você, né, nessa área da sua vida para que a sua força se manifestasse.
E às vezes essa poda vem através de um marido, de uma esposa, de um pai estúpido, de uma mãe rude, ou que abandona, ou que faz pouco caso, às vezes de um professor, às vezes de uma religião. Então a gente precisa entender isso, né? Não estamos dizendo que devemos aguentar situações abusivas, mas as situações abusivas também têm uma grande lição para nós, né? E aí a Lari fala, quando o parceiro é tão autocrítico que não consegue olhar para a vida sem cobrança, quer sempre o melhor em tudo, mas não está dando conta, está se sentindo sem força. Então, é aquilo que eu falei, ele vai ter que lidar com isso. Agora, a grande dor é nós, às vezes, olharmos para uma pessoa e a gente não poder fazer nada. Então, a pergunta é, qual é o meu aprendizado diante dessa situação? Por que o universo, a vida, me trouxe a situação de alguém, de certa forma, impotente, né, diante da vida, do trabalho, emocionalmente, e eu estar do lado com mais energia, com mais consciência e mesmo assim não conseguir fazer nada? A força que vem quando a gente percebe a nossa impotência é muito grande, né? Porque no fundo o amor maior, ele vai desconstruindo essas nossas verdades, que nós podemos tudo, que nós podemos ajudar todo mundo, que nós podemos transformar tudo, né? E muitas vezes, além disso, né, que eu estou falando desse aprendizado maior, nós estamos repetindo. Se você atrair um marido de certa forma instável, inseguro, com certeza existe uma imagem, quem sabe do seu pai, quem sabe de avós, né, de avô materno, avô paterno, que também eram frágeis, que né, muitas vezes bebiam, não davam conta da sua vida, não davam conta do trabalho, né, e aí você traz a energia familiar de uma mulher forte, resistente, né, e que de alguma forma se coloca na necessidade de ajudar esse homem enfraquecido. Aqui tem um aprendizado, né? E o aprendizado é a gente aprender que às vezes não dá para ajudar, né? Que às vezes a melhor ajuda é isso que eu acabei de falar, é não, colocar obstáculos. Eu não posso te ajudar com muito amor, né? Não é uma xingar, né? Se rebelar contra, é simplesmente dizer eu não posso fazer nada, está me doendo muito. Em alguns casos, como eu disse, a gente nem dá conta, né? Não sei, acredito que não é o seu caso, mas às vezes você tem um namorado, um marido drogado, né? Uma pessoa que rouba as coisas dentro de casa, uma pessoa que abusa, né? Por causa do álcool, da droga, de várias formas das pessoas íntimas. Então, num caso assim, a gente vai tentar ajudar e algumas vezes a gente vai perceber que não consegue e talvez o melhor é se afastar, colocar uma barreira. Então, é uma forma de amor. Por isso que eu falei que esse amor, né, que a gente aprende através das ordens da ajuda, ele vai nos provocar, né? Porque muitas pessoas até vão dizer, mas como você não está fazendo nada? Como você não está ajudando? Como você desistiu? Né? E é nesse lugar da quebra das nossas crenças mais íntimas que a gente vai crescer. Nós vamos entender o amor de um jeito muito mais profundo, muito mais forte e não muito confortável também. Como sentir sem absorver? A Mayra pergunta, né? Quem quer ajudar não aguenta a dor do outro, a Elza diz, precisa de terapia porque não está tolerando a dor do outro? Às vezes sim, Elza, depende do caso, mas se a gente começa a surtar, ou não surtar, mas a gente começa a perder nossa energia vital porque alguém está sofrendo do nosso lado, tem algo em nós, né, que precisa ser trabalhado. Né? Existem dores e o outro só está mostrando as dores que a gente não deu conta em nós. Geralmente é uma transferência, é uma projeção, né, que significa o outro desperta em mim uma dor que já existia, de impotência, de não ter conseguido salvar nossa família, nosso pai, nossa mãe, aquele irmão doente, aquela família que se separou, enfim. E aí nós ficamos abalados além do limite, né? Claro que a situação é difícil, mas a gente fica abalado além de um limite saudável. E aí seria legal olhar, de repente, com terapia, para que a gente consiga se equilibrar. Se o outro não consegue, a gente consegue. E aí nós vamos fazer o que fazer, saber o que fazer depois desse lugar equilibrado. Como sentir sem absorver? Então,
primeira coisa é sentir, né? A gente tem tanto medo de sentir dor, sentir sofrimento, sentir raiva, sentir tristeza. Só que, vamos pensar um pouco, Mayra. Quando a gente sente a tristeza, o que que acontece no organismo? Ou raiva, ou outro sentimento qualquer. Simplesmente é uma descarga, né, de neurotransmissores, adrenalinas, dopaminas, aquelas coisas todas químicas, né, do organismo, que está nos trazendo uma sensação de desconforto. Essa sensação de desconforto, ela tem... o mecanismo dela é, de certa forma, uma prevenção para que a gente se defenda. Então, por que que o organismo ele se sente mal, né? O nosso cérebro ele traz informações para deixar a gente mal, né? Porque ele está dizendo existe algum tipo de problema, algum tipo de ataque. Isso é dentro de nós. Então, quando a gente vê o sofrimento do outro, né, nós vemos o sofrimento em nós também, de alguma forma nós estamos sentindo o nosso sofrimento. Claro que o outro dispara, mas é o meu sofrimento, não é o do outro. Ele tem o dele, eu tenho o meu. Então a gente vai precisar aprender a sentir. Sentir com consciência tem uma coisa interessante, Mayra. A gente sabe que não é uma verdade, né? Nós sabemos que é uma sensação, assim como as boas sensações, prazerosas sensações, elas vão passar, todas as sensações passam. Como eu disse, é um treino, então. Conforme a gente vai aprendendo, né, e quem é terapeuta sente sofrimento o tempo todo, porque esse é um elemento do trabalho do terapeuta. Um médico, né, que ele está pelo menos presente nas questões dos seus pacientes, ele sente o sofrimento, né, quando ele lida com situações ruins, com a morte, com doenças que não podem ser curadas, com o sofrimento da família, ele vai sentir. Só que é um sentir, a gente respira e solta. Então, com o treino, você vai aprender a fazer isso, né? Eu digo até que é um tipo de meditação, e isso não vai nos abalar. Se nos abala, significa que tem algo dentro de mim que eu ainda não soube dar conta. E aí eu preciso investigar, né? Por que que eu, ao ver a tristeza, a depressão da minha filha, eu fiquei tão mal que me desequilibrei totalmente? Não é por ela. É porque a depressão dela me lembrou algo que eu não elaborei dentro de mim, alguma dor interna, alguma tristeza muito antiga, alguma perda, enfim. E aí essa dor ela saiu do meu inconsciente, não tem nada a ver com a minha filha, veio à tona e eu me desequilibrei. Então é só um recado para a gente olhar para nós, entender qual é o processo e às vezes, como foi perguntado, talvez a ajuda de um terapeuta auxilie nesse processo e daí a gente depois de um tempo vai aprender a lidar com isso. Tá? É treino, autoinvestigação e bastante firmeza. Ideação suicida. Então, gente, o suicida, ele quer morrer, né? E uma das coisas que o Bert Hellinger fala nas Ordens do Amor, não é que o suicida quer morrer. Então, na constelação nós identificamos assim, né? Nós entendemos assim. O suicida, ele está inconscientemente conectado a algo que morreu ou alguém que morreu, e às vezes não é da nossa geração, então às vezes ele nem teve conhecimento, e essa morte não foi bem elaborada pelo sistema familiar, e aí ele traz para ele uma vontade de morrer como se ele dissesse, gente, tem uma morte para ser vista, né? Então a gente não leva pelo lado assim, ele está doente, claro, pode estar, mas assim no olhar da constelação a gente olha que também tem mortes não vistas. Então ele está mostrando para nós que existem mortes não vistas. Quando a gente aprende a lidar com as mortes nossas, né? E quais são as mortes? Mortes reais, né? De parentes, abortos, irmãos, pai, mãe, avós, namorados, pessoas importantes, tios, primos. Também são as mortes de trabalhos, mortes financeiras, as mortes que são separações de relações importantes, às vezes as mortes de separação de lugar, onde a gente teve que mudar de um lugar sem querer. Quando a gente aprende a lidar com essas mortes, de alguma forma a gente está ajudando o sistema a elaborar a morte e, quem sabe, tirando um pouco o peso dessa pessoa que tem um pensamento suicida. De qualquer forma, é lógico que uma pessoa assim também vai precisar de um psiquiatra, também vai precisar de um psicólogo, né? E, claro, ele precisa também querer, né? Eu conheço casos de pessoas que negavam
morreram, outras pessoas que aceitaram ajuda, mesmo assim se mataram, né? Então, na constelação a gente fala que precisamos aprender a incluir as mortes, né? E às vezes a gente não pode salvar alguém, né? Na verdade, a gente não pode salvar ninguém, né? Então, a gente precisa reconhecer o nosso lugar bem pequenininho, e aí desse lugar pequenininho nós podemos fazer um gesto quando é possível, né? Mas nós às vezes não vamos ser bem-sucedidos nessa ajuda, ou às vezes vamos, mas na verdade também se essa pessoa ela se recupera, não fomos nós, né? É o universo, é a magia do mundo aí, o amor maior que também falou agora tá bom, esse sofrimento pode acabar e aí finaliza. Então eu acho que esse lugar de humildade na ajuda é essencial, né? Quando a gente se coloca muito, muito, muito pequenininho, desce do nosso tamanco, da nossa arrogância, sai desse lugar do Messias, do Salvador, do Cristo, né? Aí a gente pode fazer algo, né, quando o outro permite. E essa ajuda ela vai ser muito valiosa, né? Ela tem muito mais força do que essa ajuda radical que a gente, às vezes, inconsequentemente, a gente tenta jogar em cima de alguém que está precisando. Eu vou daqui a pouco ler mais um pouquinho os comentários, só vou falar de mais algumas ordens da ajuda, só para a gente ter um pouquinho mais de conteúdo, de teoria mesmo. O Hellinger diz uma coisa que é submeter-se às circunstâncias e interferir e apoiar de acordo com que essas circunstâncias permitam. Então vamos pensar uma coisa. Às vezes a gente vê uma situação dramática, né? Agora a gente está vendo a fuga das pessoas do Afeganistão, né? Com essa tomada do poder pelo Talibã, e a gente vê, né? Muito sofrimento, né? Uma dramaticidade, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, e eu estou dando um exemplo assim meio grande, né? Mas isso pode ser uma dramaticidade dentro de casa. Você tem aquele primo que ele está passando uma dificuldade enorme, morando num barraco caindo os pedaços, né? E essa é uma situação dramática, né? Então, cada um tem que colocar a sua situação dramática de acordo com a sua história. Em primeiro lugar, a gente precisa dizer sim para essa história, né? Então, se nós vamos com uma tentativa, né, de tirar a pessoa daquela situação, porque a gente diz isso não deveria estar acontecendo, nós estamos nos arrogando a um papel meio de Deus, né? E dizendo, se a gente acredita em Deus, né? Dizendo, olha, se Deus aí de cima, ele não sabe o que ele está fazendo, então eu vou interferir. Olha como é arrogante, né, essa ideia. Eu sei que é duro a gente ver, né, uma situação dramática, mas o treino é esse, né? De novo eu vou falar, ordens da ajuda, constelação sistêmica nos traz para um lugar de muita força. E a gente precisa ter uma força madura, uma força adulta, e não essa força da criança, porque a criança ela é meio doidinha, né? Ela é inconsequente, ela quer ajudar o pai e não pode ajudar o pai porque ela é uma criancinha pequena e o pai está lá com um problema que ela nem sabe o que é, ela quer ajudar a mãe, ela quer ajudar o irmão, então a criança tem esse amor muito puro e a gente confunde esse amor da criança como sendo um amor maduro, e não é, tá? Nós estamos falando de um amor que vem de um outro lugar, que tem muita força. A gente deve olhar, então, para essas situações. Meu cunhado está batendo na minha irmã, né? É uma situação dramática? A gente pode tomar atitudes práticas, né? Chamar a polícia, né? Enfim, pode. Mas quando a gente fala em ajuda aos olhos da constelação, ordens da ajuda, em primeiro lugar é a gente olhar para essa situação e dizer, por pior que ela seja, isso também faz parte. É assim. Essa é a história dos dois, eles têm algo a aprender com isso. Um primeiro lugar para ajuda é esse. E depois, a partir desse lugar, se você treinar, você percebe que você entra na história, se for o caso, se realmente puder, precisar, de um outro jeito. Você já não quer matar o cunhado, você já não está achando que sua irmã é vítima, você já está vendo uma situação maior. Então, também, vê como é importante esse olhar, né? Eu realmente nunca tinha ouvido isso antes de estudar constelação. O quanto que é importante a gente aceitar as coisas como elas são, né? Eu fiz trabalhos em favela, né? O meu avô, quando era criança, me levava em situações, né, de favelas e ele tinha esse lugar muito de ajudar
a pessoa muito pobre, né? Mas ele partia desse lugar de não aceitação, né? De coitado, né? Eu tenho algo para dar, coitado deles. Então tem um desequilíbrio, né? Por mais que seja uma atitude bonita e que pode ser realmente boa para as pessoas, mas ainda tem uma arrogância, tem um lugar de eu sou melhor, coitado, isso não deveria estar acontecendo. E curiosamente, o meu avô, ele não conseguia prosperar também. Ele tinha tanto, né, esse olhar de caridade pelos pobres, que daí parece que isso também não permitia que ele crescesse financeiramente, embora ele tivesse inúmeros talentos, né, fosse uma pessoa com habilidades múltiplas, um empreendedor, uma pessoa simpática, comunicativa, mas aí o dinheiro para ele era uma montanha russa. Malu, oi, saudade também. Olha minhas aluninhas queridas. É, você pode explicar, a Lourdes pergunta, explanar o que acontece no sistema quando existe morte que foi causada entre primos? Então, Lourdes, não tem, assim, a questão de ser entre primos, né? Às vezes um pai matou o filho, às vezes o filho matou o pai. É, não existe, assim, um grau de dizer, essa morte é mais importante do que a morte ocasionada por alguém que veio de fora. O que a gente precisa olhar é a dor, aquilo que fica oculto, né? Então, quando é algo familiar, as pessoas geralmente não querem falar, né? Então fica uma coisa meio oculta, não se fala disso, e aí a gente exclui, né? Então é um primo, filho de um tio, daí fala, nossa, essa família desse tio a gente não fala mais, né? Porque ocorreu isso. Então começa a ter reverbera, né, esse tipo de acontecimento na família, e aí essa morte ela está pedindo para que a gente olhe para tudo isso. Às vezes uma morte que separou a família, né? Às vezes uma morte que trouxe uma desarmonia, né, entre pessoas que às vezes até se gostavam. E aí nós que temos essa consciência maior, que a gente está buscando exercitar essas ordens da ajuda e o pensamento sistêmico, a gente precisa ficar em paz, inclusive com a desarmonia familiar. Então começa por aí. Eu estou dando um exemplo, não sei se é isso que aconteceu, mas eu estou dando esse exemplo, né, da gente ficar em paz com isso. Ficar em paz com as mortes, seja alguém culpado, outro inocente, né, na aparência, né, aos olhos das pessoas ou aos olhos da justiça, mas nós que temos esse olhar de constelação, né, esse olhar maior, a gente entende que esse fato tinha que ocorrer. Então não é alguém mal que faz algo para alguém que era bom, né? Então aqui tem uma outra ordem da ajuda, já vou emendar. O Hellinger ele traz isso, que diante das coisas a gente não deve julgar, né? E não é uma coisa moral, né, no sentido, não julgais, né? Não é bem isso. É porque se nós julgamos isso é bom, aquilo é mal, nós já estamos excluindo e a gente não consegue ver o contexto maior que existe por detrás. Por que alguém mata outra pessoa, né? De alguma forma, essa dor ela precisava ser vivida novamente por aquele sistema familiar, porque já ocorreu em outro momento da vida. Nós precisamos entender, né, que a sociedade humana é uma sociedade extremamente bruta. A gente está vendo, né, essa brutalidade que existe hoje na internet, nas redes sociais, as pessoas, né? Acabamos de ver agora no interior de São Paulo, né, essa violência, né, essa banalização da vida, das armas, né, da morte. E então nós precisamos entender, assim somos os seres humanos. Talvez eu não seja, talvez você não seja, mas grande parte da sociedade ainda é. E aos olhos da constelação faz parte a gente entender que é assim. Nós não vamos aprovar, né? Dizer, então tá tudo bem. Não é que tá tudo bem. Dói, a gente tem nossas crenças, a gente tem nossos valores, mas quando a gente está exercitando o olhar sistêmico, a gente precisa evitar essa condenação. Então não existe vítima, não existe agressor, não existe aquele assassino mau e aquela vítima boa e inocente. Aos olhos da constelação, era um fato que precisava acontecer, que está pedindo para a gente olhar para as dores que esse fato trouxe. Então, no fundo é isso. Olha que interessante. Se eu fico muito preso no bom e no mal, no certo e no errado, na condenação de um e inocência do outro, eu não olho para a dor. É uma forma inconsciente que a mente tem de não se trabalhar,
de não desenvolver a inteligência emocional. A gente fica muito no mental, na condenação, na aprovação, e nós não estamos olhando para os nossos sentimentos. Constelação convida todo mundo sempre a olhar para os próprios sentimentos e aprender a lidar com eles, porque sentimento passa, gente. Quando a gente sente raiva, a gente acha, nossa, eu não posso sentir raiva. Ela vai passar. Se eu sinto amor, que eu quero manter esse amor, ele vai passar também. Então a gente precisa aprender a lidar com essas sensações dentro do nosso sistema interno que vão sempre passar. É esse que é o grande aprendizado que a constelação traz. Vamos lá, nossa, bastante comentários. Agradeço vocês, gente. Desculpa que às vezes eu não vou conseguir responder todo mundo. Mas vamos lá, tentando olhar um ou outro aqui e trazer uma resposta. Inclusive, gente, 50 minutos já de live, que coisa, tá passando rápido. Meu irmão quase me mata cada vez que tento ajudar. Minha mãe está ficando sozinha em vez de ir para uma clínica. Eu também não consigo querer cuidar. Acho que é algo entre eles. Exatamente, Ana. Irmãos grandes, né, pelo que você fala, irmãos adultos, eles são responsáveis por eles. E a não ser em casos muito extremos, raríssimos, né, onde a gente tem que cuidar porque não tem ninguém, a gente deixa. E muitas vezes outras pessoas vão dizer como é que você não está fazendo nada por ele, né? Mas é uma forma de, como eu disse, é uma forma de amor. Aí, né, como você disse, eu não quero fazer nada, minha mãe vai para a clínica, não quero fazer nada. Às vezes tem um cansaço. Tá? E a gente precisa entender, né? Você tem a sua história, você tem razão de estar nessa situação, com certeza não é de agora, então essas picuinhas, esses problemas devem vir de muito tempo, né, da sua história familiar. Então tem uma hora que a gente também não dá conta. Vamos lembrar daquela ordem da ajuda. Eu só posso dar aquilo que eu tenho para dar. Então eu não tenho para dar, né? Mesmo que eu quisesse, às vezes eu quero ajudar uma pessoa que está muito necessitada, eu estou estressado, eu estou emocionalmente abalado, eu não tenho paciência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu tenho que reconhecer a minha impotência e aguentar, às vezes até a própria autocrítica e não fazer, respeitar, respirar e quem sabe em algum momento a gente consiga fazer algo. A ordem da ajuda é assim, a gente então tem um lugar até interessante, né, percebe um pouquinho, Ana, quando a gente pensa dessa forma, não dá um alívio, né? Ao contrário, a pessoa diz, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não consigo fazer, mas eu tenho que fazer, dá um peso. Então essa energia a gente percebe, a vida nos traz, de certa forma, força. Se nós estamos perdendo força numa atitude de ajuda, a gente está desequilibrado diante das ordens da ajuda. Tá? Então, a gente só pode ajudar se nós temos força. E se a gente está em comunhão com essa energia de força, mesmo que a gente esteja ajudando, a gente não sente isso. A gente pode cansar num dia, mas depois a gente está super bem. Se a gente está cansando e perdendo energia, está em desequilíbrio. Roberta fala quando pede ajuda para o parceiro, alguém que você sempre ajudou quando precisou, não me sinto cobrando, mas sinto que não é recíproco, não vejo gratidão, mas nas palavras sempre ouvia que era grato. Aqui tem uma questão de desequilíbrio na relação, né, Roberta? Aí eu acho que até passa para um outro tema, que seria o dar e receber nas relações. Então, com certeza, vocês têm coisas, trocas entre si, né? Então, a gente troca amor, troca dinheiro, troca carinho, troca cuidados, né? Às vezes tem projetos juntos, né? Viajam juntos, tem coisas juntas, né? Tem palavras, né? Tem aprendizados. E quando a gente começa a sentir esses ruídos da troca, tem alguma coisa aí para ser vista, né? Eu não sei se é na questão da ajuda, eu diria que tem uma questão a ser olhada. Na troca, a gente diz que quando a troca começa a desequilibrar, um está dando de mais, o outro está dando de menos, essa relação começa a se distanciar até um ponto que, se permanecer assim, separa. Eu diria, para olhar esse equilíbrio de troca, olhar as suas necessidades, olhar o que está vindo do outro lado, olhar o que você está dando e perceber como você pode se reequilibrar. Se você está sentindo que não está recebendo o suficiente,
talvez possa falar, né? Se você está sentindo que está dando demais, talvez você possa parar de dar. Você pode começar a cortar e dar para si mesma. Ah, então eu vou dançar, eu vou passear sozinha, eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar com amigas, enfim, eu vou fazer um curso que eu gosto, né? Você começa a dar para si, né? E aí, o que vai acontecer? Vai dar uma balada, sim, mas você vai poder, a partir desse abalo, perceber se existe uma possibilidade de conversa ou não. Então, é importante olhar nesse sentido como é que está a troca dentro desse casal. Mãe que adoece após um suicídio. Então, né, a gente precisa respeitar a dor da mãe, né? Nós, se é o meu irmão, né, se é alguém, né, próximo, a gente respeita a decisão, respeita a morte, respeita a dor, respeita todo o processo. Então, uma outra coisa das ordens do amor, um outro tema nós olhamos para a história passada, né? Então, uma pessoa que chega no suicídio, ela não chegou sozinha assim do nada. Tem todo um processo. Às vezes a gente não percebeu porque a pessoa escondeu muito bem, mas existe toda uma história por detrás e geralmente muita coisa inconsciente. Então a gente respeita esse processo da pessoa e respeita a dor da mãe e respeita a incapacidade dela lidar com isso. Porque o que vai acontecer? Se você quiser tirar a sua mãe dessa dor, você vai adoecer. Então, nas ordens do amor e nas ordens da ajuda, né? Se você aprende a lidar com a dor e com a sua própria impotência, no mínimo, a energia ela fica um pouquinho menos pesada para você. Mas pode ser que isso reverbere também na sua mãe. Se você não consegue absorver a história, não consegue aceitar o que está ocorrendo, não só sua mãe vai continuar doente, como você também vai ficar doente. E você ficando doente, eu até escrevi no texto hoje, no post aqui do Instagram, você deixa de servir ao seu sistema, né? Porque quando você adoece por causa de uma dor do passado, as coisas que dependem de você, seus parentes, se você é casada, seu marido, seus filhos, seus amigos, seu trabalho, a sua luz, o seu brilho, os seus dons, eles começam a murchar e você começa a deixar de ser útil para o sistema como um todo. E você deixando de ser útil, de alguma forma, isso vai te dar talvez uma sensação de depressão, né? Talvez uma sensação de inutilidade mesmo. O que eu vim fazer aqui? Né? Então você deixa de ser útil porque você não é útil para sua mãe, né? Você é útil para a vida. E a sua mãe, ela tem a história dela, ela tem as dores dela, e por mais que a gente fique pesaroso, né, pela dor dela, a gente às vezes não pode fazer nada, né? O máximo que é possível, indicar um tratamento, um psiquiatra, mas eu entendo, né, muitas mães, muitos pais se recusam, dizem que não tem nada, né, enfim, né, às vezes indicar um caminho espiritual, mas a gente sem querer mudar, né, sempre respeitando o que está acontecendo. Paula, última perguntinha aqui. Obrigado, Paula, de estar aqui também. Que bom ver vocês, alunos, ex-alunos. Como é ajudar sem pensar que ajuda, que pode, ajuda porque tem dó, como é o certo? Várias perguntas da Paula. Você falou do jeito que seu avô ajudava e aí nunca progredia. Como é o jeito certo de ajudar? Então, Paula, eu tenho falado isso, né, lá no nosso módulo Ordens da Ajuda, a gente destrincha muito isso. Primeiro lugar, não querer ajudar, né? Então, eu não quero, eu faço porque é natural para mim, tá? Pode parecer meio difícil de entender, mas faz uma introspecção com essa frase, eu não quero ajudar, mas se for possível, né, a ocasião me permitir, eu faço algo. Então é um lugar que vem não do nosso ego, porque esse querer ajudar do meu avô, e muitas vezes meu avô também era espírita, então vem condicionado com uma crença religiosa, ele é um aprendizado. Só que esse aprendizado, ele nega, né? Aí é a outra coisa que eu falei, a gente nega a situação. Eu quero ajudar porque eu não aceito que essa pessoa esteja nessa situação. Eu não acho justo que isso esteja ocorrendo. Então além de uma arrogância, tem uma certa agressividade, né? Às vezes a pessoa parece super do bem, super amorosa, fala manso, mas tem uma energia de agressividade, né? Então as ordens da ajuda, ela fala pra gente
olhar a situação, respeitar a situação, por mais dolorosa que ela seja, e aí, se for possível, né, que foi logo no começo da live eu falei, se a outra pessoa estiver aberta, a gente faz algo. Desde que a gente tenha algo para dar e desde que aquilo que a gente tenha para dar seja aquilo que a pessoa está precisando receber, né? Então, são muitas questões e eu diria que isso é um treinamento, tá, Paula? Como eu falei, a gente vai ter que introspectar nessas frases, nessa energia das ordens da ajuda. Dá uma lida, tá, Paula, na Ordens da Ajuda, ele é muito importante para você que é psicóloga. Leia, estude, releia, deixa na cabeceira, é um livro fundamental para terapeutas de constelação, psicólogos, e comece a introspectar isso na sua vida, introjetar isso na sua vida. E você vai perceber que aos poucos a sua forma de pensar e de atuar vai mudando e isso vai te dando paz. Você vai sentindo mais força, mais vitalidade, mais vontade de sair. A ajuda vem de um lugar muito mais tranquilo, eu diria até um lugar mais luminoso, mais alegre, não vem com essa sobriedade, com esse peso, tá? E eu acho que isso vai te ajudar bastante. Gente, tá dando aqui 20 horas, eu tô vendo que tem mais perguntas aqui. Quando o irmão está usando o dinheiro de uma mãe incapaz com ele próprio, é a mesma história, Ana. A gente precisa respeitar essa história, né? Nós temos irmãos desonestos, né? Isso eu estava falando com uma pessoa hoje, agora há pouco, antes de entrar na live. As pessoas estão surpresas como existe um irmão desonesto quando aparentemente não havia. Então, esse é o aprendizado nosso, tá? E aí, uma última pergunta, como liberar os pesos? A gente precisa fazer terapia, ou no mínimo, um trabalho profundo de auto-investigação, meditação, perceber nossas crenças, perceber nossos sentimentos, tá? Então, não tem jeito, liberar os pesos não é só com uma frase, não é só com uma live, né? É um exercício para a vida toda, né? Então todos nós vamos liberando aos poucos os pesos e isso vai até o final da vida. Mas em algum momento a gente começa a perceber que está mais leve. Então nós falamos bastante sobre ordens da ajuda, eu poderia falar mais um bom tempo, né? Como a autoajuda pode vir de um lugar sério e comprometido. Autoajuda. Que livro que eu indiquei? Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Eu vou colocar aqui no... Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. Então eu poderia falar muito mais coisa, mas nossa live tem 1 horinha só, tá? Agradeço as perguntas, né? Eu sei que tem várias perguntas que eu não pude responder. Se alguém tiver alguma questão, quiser falar no direct, manda mensagem. Eu não vou responder agora, que eu tenho mais um compromisso, mas eu respondo amanhã. E é isso, gente. Eu agradeço a participação, agradeço ter visto essas carinhas, né, do pessoal antigo, né, que já estudou comigo. Alguém perguntou de curso, dá uma olhadinha no meu site alexponsato.com, lá tem os cursos, tá? E agora, quem é de Brasília, eu vou fazer o módulo Ordens da Ajuda aqui em Brasília nesse próximo final de semana. Então, se tiver alguém de Brasília se interessar, é possível ainda se inscrever, manda um direct também. Gratidão, gente, eu vou voltar em breve com mais live, com esse papo, foi muito gostoso. Espero ver vocês logo mais, tá bom? Então, um abração, muito legal ter voltado depois de tantos meses sem fazer uma live sozinho. Abraço para todo mundo, gratidão.